Bem-vindos ao Palavra de CEO, o videocast da UI. Todos os meses, eu e o Miguel Farinha, Country Managing Partner da UI, convidamos alguém muito especial para partilhar connosco lições de vida, de liderança, de fazer acontecer. Os negócios, as oportunidades e os desafios, a forma de liderar e de inspirar as equipas, o contributo para Portugal e a maneira como prometem moldar o futuro com confiança estão em análise nesta conversa. E todos os meses trazemos aqui um CEO que nos inspira com essas lições de liderança, de gestão e que nos inspira também a construir um país melhor, ao fim e ao cabo. Hoje está connosco um convidado muito especial que, eu diria, nos vai trazer aqui um café expresso, não é? Seguramente. Na próxima hora vamos estar com o Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro. Muito bem-vindo, Rui. Olá, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, Rui. É inevitável começarmos com uma novidade, que é o lançamento do livro, o teu livro em homenagem ao legado do teu avô, Rui Miguel Nabeiro, a elogiar e a homenagear Rui Nabeiro, precisamente. Trazemos aqui o livro connosco e pergunto, e mostra a capa para quem ainda não viu, e pergunto o que é que te levou a escrever esta obra? Olha, enfim, eu penso que o meu avô era uma figura absolutamente ímpar e todos estamos bastante de acordo sobre esse tema. E, na verdade, fui desafiado. Foi um desafio da Porta Editora para escrever o livro. Fiquei durante uns dias a pensar se sim, se não, mas também não levei, de facto, também muito tempo. Levei a pensar só pelo trabalho e, enfim, a dedicação que nos obriga a fazer algo do género. Mas foi um ótimo exercício, porque eu acho que terminado este exercício de sistematização, acima de tudo, e de reflexão, foi muito bom. Enfim, o resultado está à vista, mas ajudou-me também a calibrar sobre aquilo que era a forma como o meu avô fazia as coisas. Mais do que aquilo que ele fazia, era a forma como ele fazia, e uma das coisas que sempre eu ouvi falar foi do tema da partilha, e portanto ter a possibilidade de partilhar um bocadinho aquilo que eu considero que eram, enfim, algumas regras, não serão todas, mas daquilo que foi uma sistematização do racional que eu tive e da reflexão que fiz. Acho que foi um bom momento de reflexão também para mim. Levou 2 anos, leva bastante tempo. Foi também uma espécie de balanço da tua própria vida? Foi, exatamente, era um bocadinho isso que eu queria dizer. Foi um bocadinho da minha própria vida e daquilo que são os ensinamentos que eu acho que ao longo de 20 anos de trabalho lado a lado com o meu avô, que fui tirando e que fui aprendendo, de facto, pela forma muito peculiar como ele geria tudo aquilo que se parava pela frente. Rui, no livro, e temos que falas bastante de um tema que é um tema às vezes muito tabu em Portugal, que é o tema da falha, o tema como é que a falha e o erro, que é algo, como é que nós podemos lidar com isto. Achas que em Portugal há pouca tolerância para a falha? Não, quer dizer, eu tenho a impressão que sim, que nós culturalmente somos muito avessos ao risco. E porquê avesso ao risco? Somos avessos ao risco porque o risco implica que muitas vezes vai correr mal, não é? E dá-me essa sensação que de facto somos menos tolerantes de olhar para o outro que falhou e não olhar como uma aprendizagem, mas sim como alguém que, pronto, falhou e portanto já é um nabo. Eu tenho a sorte de ser logo nabeiro, portanto a priori quando corre mal tenho logo essa premissa, ou tínhamos essa premissa, mas eu acho que o erro faz parte do crescimento da aprendizagem e não pode ser visto como algo que, enfim, que é censurável. É censurável, e eu também digo isso no livro, quer dizer, se nós repetirmos e persistirmos no mesmo erro, é falta de inteligência, ponto. Mas no fundo, agora, se o teu avô tivesse medo de falhar, nada disto seria o que é hoje, o grupo não seria o que é hoje. Eu diria que sim, quer dizer, quem não toma risco não tem benefício, isso é bastante claro. É claro nos mercados financeiros, que é assim a vida, mas é também nos negócios e na vida, portanto, se nós não sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto, não conseguimos progredir, não conseguimos aprender e não conseguimos melhorar. E é um bocadinho isso que eu digo no livro, que mesmo nas empresas nós só podemos ser melhores de facto em grupo, e portanto não faltando só no caso individual, mas no caso em grupo, se houver uma cultura que permite que as pessoas tomem algum nível de risco para que depois a empresa possa também, como um todo, ir acelerando. E hoje, quando falamos em inovação, por exemplo, é muito importante ter essa capacidade de correr o risco. Portanto, muitas vezes, eu já tive uma vez numa reunião, a preparação de uma inovação, uma miúda que se vira para mim e diz-me: Dr. Rui Miguel, mas então isso
e se isto corre mal? Eu disse, bom, então se correr mal, o que é a pior coisa que acontece é que correu mal, pronto, o produto não vai ter sucesso e arrumamos o produto na gaveta, quer dizer, não põe em risco a sustentabilidade da empresa. Pelo contrário, se correr bem. Se correr bem, acrescentou imenso valor e vai trazer muito valor à empresa. Portanto, quer dizer, é isto, a história é esta, não tem nada de muito complicado. Mas no fundo esse colo, essa capacidade tem de vir também do topo, imagino, não é? Ou seja, tem que ser o CEO, neste caso, a dar esse conforto para que a falha possa acontecer sem penalização. É essa a tua interpretação? Que sim, diria que sim, se não houver, de facto, de quem lidera, não só do topo, mas depois das lideranças intermédias numa organização, uma capacidade para tolerar este tipo de situações, de facto, depois torna-se difícil que as pessoas tomem risco ou que surgiram mudanças, surgiram melhorias, porque se é visto como uma coisa negativa, naturalmente que as pessoas não assumem essa posição. Sim, normalmente estas coisas têm que vir do topo, porque se cria uma cultura. Isto é uma cultura organizacional depois no fim do dia que fica. As pessoas mais ou menos têm o conforto de saber como é que as coisas vão reagir perante determinadas circunstâncias. E é um bocadinho por aí. Uhum. Já lá vamos falar um pouco mais de cultura e também da inovação, um tema que já tocaste, mas antes queria ir aqui à liderança das equipas, porque ela é muito vincada na forma humanizada como o teu avô a fazia dentro da Delta, do Grupo Nabeiro. Tu próprio seguiste muito esses passos, não é? E essa forma de estar junto às tuas equipas. De todas as lições que guardas dessas boas práticas humanistas, qual é que é aquela que valorizas mais, que aplicas no teu dia-a-dia? Bom, acho que há muitas lições e, de facto, é isso que acabo por traduzir aqui no livro. Mas enfim, aquelas que eu acho que são as mais importantes por um lado, o tema da humildade, que eu acho que todos temos que ter na forma como lidamos uns com os outros. E a proximidade, porque proximidade não é só o contacto diário do dia-a-dia, não é? Proximidade é ver o conforto de saber que está ali alguém com quem podemos falar, que, enfim, que não vai estar a julgar e que me vai ajudar na minha progressão. Portanto, aquilo que eu sempre fui vendo foi, de facto, uma forma muito próxima e humilde de criar uma cultura dentro da organização que gera, de facto, este conforto, este bem-estar, de saber que, seja por temas pessoais ou por temas, porque, de facto, depois nós temos muito esta coisa de querer compartimentalizar, mas quer dizer, a vida não é compartimentalizada, não é? Nós somos e somos a mesma pessoa quando estamos em casa ou quando estamos no escritório, não é? De facto, temos obrigações e responsabilidades que são diferentes, mas a pessoa é a mesma. E, portanto, é muito difícil muitas vezes percebermos onde é que ficam as fronteiras. E o que eu quero dizer com isto é, de facto, termos a porta aberta, no sentido de proximidade, de criar uma cultura em que há respeito, há responsabilidade, mas também há abertura para aquilo que é necessário, é extremamente importante. Eu acho que essa proximidade e humildade são as grandes lições que eu aprendi do meu avô. Mas é engraçado, porque mesmo no teu livro tu dizes, autor, que o sucesso depende sempre das relações e que é preciso proximidade e até carinho, essa palavra é usada mais do que uma vez, a lidar com as pessoas, e é preciso ver em cada cliente um amigo. A tua forma de gerir, como procuras continuar a levar isso a cabo na Delta hoje em dia? É uma realidade que tu aprendeste, que tu vivenciaste e hoje em dia tentas levá-la também para com os teus clientes? Bom, eu tento dar continuidade a um trabalho que, enfim, que já vinha, pelo menos no meu caso, já há 20 anos também. Portanto, aquilo que eu fui aprendendo, que é isso que eu digo no livro, tento passar um bocadinho as lições desses 20 anos a trabalhar. Portanto, também nada mudou. Para mim é extremamente importante que haja essa coerência e de percebermos que a Delta hoje é a mesma Delta de há 3 ou 4 anos atrás. Obviamente que temos a falta de alguém que não é substituível, ninguém substitui ninguém, e eu não ouso de maneira nenhuma pensar que posso substituir o meu avô ou que o meu pai pode substituir o meu avô. Portanto, ninguém substitui o meu avô, ninguém substitui ninguém. Agora, temos a obrigação de levar, e a palavra legado não é por acaso que está aqui como título do livro, levar este legado, enfim, e dar-lhe continuidade, porque isso eu sei que era uma coisa que o meu avô queria, era perpetuar aquilo que foi
um trabalho de uma vida que ele teve. E o que é isso de perpetuar esse legado? É perpetuar uma forma de fazer, sobretudo, de um criar bem-estar para a comunidade. Não é? Eu também falo muito nos clientes, portanto, que é logo o primeiro capítulo, porque para o meu avô era o número um, não é? Portanto, Ele diz, aliás, que o cliente é um amigo, sempre, não é? Sempre, sempre. E o foco de tudo o que fazia é o cliente. E se pensarmos bem e refletirmos, sem clientes não há empresas, ponto. Não vale a pena estarmos com outros capítulos a tentar pensar que podem ser o primeiro. Não, o primeiro capítulo daí ser o cliente, porque não há empresas sem clientes. E portanto, esse tem que ser sempre o foco, e sempre foi aquilo que eu aprendi com o meu avô e que via o meu avô fazer, desde pequenino, ainda antes de trabalhar na Delta, que ia à Campo Maior, havia os convívios e lá estavam os clientes e, portanto, eu já os conhecia. Portanto, não estamos a fazer hoje as coisas de forma diferente, graças a Deus temos até mais clientes e cada vez mais, porque alguma coisa devemos estar a fazer bem. Temos um produto excepcional, portanto, o melhor café do mundo é da Delta, mas ao mesmo tempo também ao nível do serviço, da forma como lidamos com as coisas, esta proximidade também com o cliente, que a proximidade e a palavra não está só associada aos colaboradores, não é? O segundo capítulo fala da comunidade num todo e dos stakeholders todos da empresa. Essa proximidade eu via o meu avô tê-la com todos, logo desde muito próprio. Assim que eu entrei para a empresa, fui com ele feiras visitar fornecedores e via a forma também como ele tratava com fornecedores. Essa foi a tua grande escola, imagino. Sim, foi, sem dúvida. Foi esses momentos de proximidade e de aprendizagem muito contínua. Porque muitas vezes o fornecedor é para espremer e apertar e tirar o sumo todo. Eu não via isso, eu via uma parceria, de facto, dizer, pá, tragam-nos ideias, tragam-nos sugestões, e a forma como o meu avô lidava com todos, inclusive com os fornecedores, de facto era muito sui generis, era muito próxima, era uma relação de amizade com os fornecedores também. E isso eu acho que é espetacular, é algo que era inédito, porque não é isso que se aprende propriamente na escola, portanto, a maximização do valor. Eu acho que ele estava a maximizar o valor, porque, na verdade, aquilo que acontece é que estes fornecedores estão mais propensos a trazer-nos novidades, ideias e a vir-nos acrescentar muito valor. Eu via muito isso, via muito fornecedor vir bater à porta também com ideias de coisas diferentes para se fazer. E isso é maximização do valor também. Uhum. No livro ficámos a conhecer muito bem o estilo de liderança de Rui Nabeiro, naturalmente. Eu próprio o entrevistei há tempos e também conheci bem esse estilo de perto. Mas pergunto, qual é que é o estilo do Rui Miguel? Numa frase, como é que resumirias o teu estilo de liderança? O meu estilo, enfim, é sempre mais difícil falarmos sobre nós, não é? Mas eu acredito que, ou pelo menos aquilo que eu tento sempre, é ter um estilo de liderança em que gosto de ouvir e de ter um estilo de liderança muito participativo das minhas equipas. Não é democrático. Portanto, eu não acredito em estilos de liderança democráticos. Não estou com isso a dizer que sou autocrático, estou a dizer que tomo decisões. E isso é extremamente importante. Tem momentos em que as equipas não estão de acordo. Esse é o momento em que eu tenho que intervir. Mas também quero que seja um estilo de liderança sempre que o meu papel é o papel de partilhar a visão para onde vamos e ir corrigindo a rota, mas deixando que as pessoas participem todas nesse processo e nesse caminho. E para isso é muito importante estarmos atentos, darmos espaço ao outro e escutarmos. Eu acredito que faço isso, pelo menos é isso que eu quero. Uhum, muito bem. Oh, diz-me uma coisa, um dos temas que é também referido no livro é o tema da ambição e da vontade de crescer e ser ambicioso no que estamos a fazer, no sentido positivo, que às vezes usa a ambição num sentido muito negativo no mesmo. Achas também, na tua opinião, se faz-nos falta ambição ao país? Sem dúvida, eu acho que a ambição, e logo na pergunta estávamos a condicionar, pronto, não é? Portanto, nós já temos essa ideia negativa do que é ter ambição, não é? Porque a ambição muitas vezes pode ser confundida com ganância, não é? E não tem nada a ver. A ambição é, eu hoje estou num sítio e eu quero algo diferente, quero melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família. E foi isso que no fundo, que o meu avô fez. Ele tinha a ambição de dar boas condições de vida à sua família quando ele começou o negócio. Mas nunca, em nenhum momento, deixou de ambicionar mais. Portanto, eu ouvi-o com 90 anos a dizer: eu já não tenho a força porque eu ainda fazia muito mais coisas. Isto é ambicionar, isto é ambição. Gostava da ambição.
gostava, e também já ele dizia, queremos chegar ao top 10 das marcas de café, portanto para mim foi um momento de grande satisfação ouvi-lo dizer isto. Portanto, quer dizer, é alguém que está com 90 anos e ainda diz estas coisas, é porque a ambição é algo que está muito presente. Mas não é uma ambição, de facto, negativa da ganância do querer só para mim, porque depois, no fim do dia, a forma como se faz é esta, é uma forma integrada de fazer as coisas, mas a ambição é muito positiva, nós precisamos de ambicionar e o país precisa de ambicionar mais, porque se nós não ambicionarmos mais, vamos ficar no mesmo sítio e vamos continuar com as mesmas queixas e com as mesmas condições de vida. Portanto, aquilo que nós temos é que ambicionar melhores condições de vida para todos. Esse é que tem que ser o grande padrão e não tem problema nenhum nós ambicionarmos mais. Sobretudo porque aquilo que nós queremos é provocar bem-estar. Se for isso, está correto. Está cumprido. O top 10 do café é essa ambição de que falas e que o teu avô falava. Quando é que consideras que será possível alcançar essa meta? É uma ambição para 2030, para 2035? Isso é um bocado curto. Bem, nós temos falado de conseguir atingir isso em 25 anos portanto, a meta é mais ou menos por aqui. Conseguirmos 20, 25 anos estar no top. Isso vai nos levar até que ano? É fazer as contas, como dizia o outro. Só para quem não acompanha e não sabe a história. Em 25, lá para 55. Lá para 55, no top 10. 55, 60 estamos no top 10. Portanto, é uma boa meta. Será um legado para a próxima geração. Rui, como temos no livro, escreves que a estratégia passa por continuar a criar um impacto positivo e duradouro na Delta, com ambição e com as equipas, mas também passa por expandir para novos mercados, até porque, como dizes, o crescimento encontra sempre um limite em Portugal, dizemos, um mercado limitado que todos conhecemos. Para que país é que estão a pensar expandir? Quais são as vossas ideias de expansão internacional? Bom, nós hoje estamos aqui em Espanha, França, no Luxemburgo, na Suíça, isto com operações diretas. Depois, fora da Europa, estamos em Angola, com a única fábrica que temos fora de Portugal. Temos também 2 operações no Brasil e uma na China. E depois, enfim, exportamos para mais 40 países. E estamos, obviamente, para atingirmos o top 10 mundial, não é razoável pensar que o vamos fazer de forma orgânica, ou seja, só ganhando novos clientes. Portanto, algumas aquisições vão ter que ser feitas ao longo deste caminho. Nós, o ano passado, adquirimos um distribuidor na Suíça e, portanto, duplicámos o nosso volume de negócios, e aquilo que temos em plano é que a cada 2 anos vamos ter que ir fazendo uma aquisição. E aquilo que vamos olhando é para as oportunidades que temos pela frente, que neste momento estamos já a olhar para várias. Não vou revelar. A geografia pode estar a próxima. Mas a Europa continua a ser o continente onde há mais oportunidades de expansão no curto prazo. Eu diria que a Ásia também. Com a instabilidade agora dos Estados Unidos, é sempre discutível o que é que podemos fazer ou não, que não deixa de estar no nosso radar. De facto, é o país em que mais café se consome no mundo, portanto é inevitável termos que olhar para aí, e estamos a trabalhar com o nosso distribuidor para fazer crescer o negócio. Portanto, é um bocadinho por todo lado, e as oportunidades de aquisições, sobretudo, aparecem. Mas há também oportunidades de novos distribuidores, e isso é muito importante estarmos também neste modelo de parcerias a perceber o que é que podemos fazer para crescer. E para além deste pilar estratégico de internacionalização, queres detalhar os outros 3 que têm no vosso plano estratégico? Sim, a inovação é absolutamente crucial, mesmo para o pilar da internacionalização. Nós não podemos ir para mercados internacionais a considerar que, enfim, os mesmos atributos que temos em Portugal vão funcionar a 100% e em pleno nos outros mercados. Portanto, a inovação é extremamente importante para alimentar esse pilar. Aliás, nós em Portugal, mais de 50% do nosso crescimento já é por via de novos produtos. Portanto, tudo o que é produtos inovadores valem mais de metade daquilo que é o crescimento que nós vamos tendo em Portugal. E lá fora também já vamos conseguindo que tenha um peso relevante. Portanto, o outro pilar, para além da internacionalização, é a inovação, claramente, porque essa alimenta continuamente o crescimento. Também alimenta o outro pilar, que é a diversificação. Por exemplo, nós agora, nos últimos meses, lançámos Unboring Snacks, que é uma marca
de snacks, que nada tem a ver com café, mas isso, no fundo, faz parte do pilar da diversificação. Nós queremos muito diversificar, enfim, isso aprendemos na escola, que é não pôr os ovos todos no mesmo cesto, e esse pilar alimenta aquilo que é o tema mais importante, que é a sustentabilidade no longo prazo do negócio. E, portanto, a diversificação, quer de produtos, quer de negócios, quer de canais em que vendemos é extremamente importante. E depois, de facto, o último pilar é a sustentabilidade, mas esse é, no fundo, com um umbrella pela forma como temos que fazer tudo, porque não é só sustentabilidade, hoje associa-se muito a sustentabilidade ambiental, mas não é só isso. Sustentabilidade é muito mais e aquilo que nós queremos é ter uma empresa sustentável no longo prazo, económica, financeiramente, e que, no fundo, provoque bem-estar no geral. Portanto, basicamente, os 4 pilares são estes, nós temos sempre que construir tudo. Já estamos quase a meio do ano, quando for para o ar também esta gravação. Como é que antevês que vai fechar o ano de 2025 em termos de resultados para a Delta? Olha, para a Delta e para o Grupo Nabeiro, permite-me corrigir. Os últimos anos não foram anos muito fáceis, porque desde a pandemia que enfim, têm sido anos de muito trabalho, muita dedicação para tentar colocar a empresa no sítio onde nós queremos. Sempre com esta ambição que estávamos agora a falar, mas sempre também muito focados nos resultados, que são extremamente importantes. E a pandemia trouxe-nos mudanças muito grandes, porque no início foi a faturação no geral que desapareceu. Depois, sem canal Eureka, também reinventar o consumo em casa, não é? Foi muito importante, de facto, e ainda bem que já tínhamos uma parte muito importante, como é o tema das cápsulas, que nos ajudou a sustentar muito o negócio nesse período. Logo a seguir tivemos o aumento e a inflação desmesurada, que enfim todos conhecemos, e muito recentemente vamos nos deparando com a loucura dos preços do café, que teimam em não dar sossego ao nosso negócio. Têm sido anos, de facto, de muito trabalho. Com isto, o que é que eu quero dizer? O ano passado já foi um ano bastante razoável para nós, sobretudo estou a falar em termos de resultados, no fundo, e da sustentabilidade do nosso negócio, e este ano estamos a arrancar bem, não estamos, os mercados onde nós estamos não notamos ainda que haja retração de consumo, que é um receio que eu tenho, com este aumento muito grande dos preços do café, isso possa, de alguma forma, impactar o consumo, ou seja, que a elasticidade de preço-consumo possa ser negativa, e ainda não estamos a sentir esse impacto. Portanto, diria que, overall, um ano que está a correr bem e que espero que possa também acabar bem para nós. Acabar bem é acabar com crescimento. É acabar com crescimento e com bons resultados. De que valores? O que é que antevês? Possas partilhar? Em termos de valores, nós estamos a prever crescer a 2 dígitos, portanto, acima dos 10%, mais ou menos 12% é esse que é o objetivo. Obviamente, muito influenciados pelos aumentos de preço que tivemos que fazer, o que não quer dizer que seja um aumento de margem, naturalmente, mas estamos a fazer um trabalho muito grande para conseguir chegar ao final do ano a não perder resultado na última linha da equação, e acredito que vamos conseguir até melhorar o resultado versus o ano passado, mas isto obriga de facto a um esforço de eficiências muito grandes e de crescimento em novos mercados, que é também muito importante. Lá está, a tal diversificação nos permite ter mais sustentabilidade no nosso negócio. Portanto, enfim, tenho uma previsão muito otimista para o nosso negócio este ano. Um dos temas que falamos no livro é da incrível capacidade de adaptação ou de antecipação da Delta. Achas que isso foi um dos temas que permitiu à Delta chegar ao que é hoje em dia, essa capacidade de antecipação no mercado? Sim, eu acredito que aquilo que era a ambição e a visão que sempre o meu avô foi tendo era aquilo que guiava para conseguirmos ter essa capacidade de antecipação. E é muito importante, porque nós temos que ser capazes, no mundo de hoje em dia, não estar estáticos e parados à espera que os resultados apareçam. Temos que nós todos, e diria que todas as empresas, fazem um plano no início do ano. Tem uma determinada expectativa de como é que as coisas vão correr. Depois há uma coisa chamada concorrência, e também há uma dinâmica de mercado, e as coisas evoluem,
E no mundo que vivemos hoje evolui muito depressa em muito pouco tempo, não é? Aliás, nós, se dizíamos que o mundo era VUCA, não é? Estes primeiros meses do presidente Trump, só foi isso, não é? Sim, claramente. É uma montanha russa numa semana, quanto mais falar num mês. Portanto, diria que essa capacidade de adaptação tem que existir e é um atributo que é absolutamente inevitável para uma empresa que atue em 2025 e que possa olhar para a frente. Eu acho que foi importante no passado, mas vai ser ainda mais importante no futuro. Uhum. Eu diria que a inovação é a tua marca d'água, até por estes anos todos que também fui acompanhando o teu trabalho na Delta e do grupo. É uma marca que deixaste sempre muito vincada dentro da empresa. E recordo um episódio do livro em que comentas um almoço no Martinho da Arcada. O teu avô é confrontado com o tema das cápsulas e porque é que ainda não lançaram, se a concorrência já o fez, e tu teres respondido qualquer coisa como eu trato disso. Portanto, sempre olhaste a inovação e esta capacidade de fazer diferente de uma forma muito, muito otimista, muito positiva. Por isso te pergunto se a inovação vai continuar a ser encarada por ti, enquanto CEO, com muito mais responsabilidades e com muito mais carga de trabalho, se a inovação vai ser encarada por ti como essa paixão, essa prioridade nos próximos tempos na Delta? Sem dúvida nenhuma. Enfim, falávamos daquilo que são os pilares e eles são inquestionáveis. De facto, agora ser CEO, enfim, nestes últimos 3 anos, não mudou muito a minha vida porque eu faço praticamente o que fazia. Na verdade, foi mais um formalismo do que outra coisa. E a inovação é, de facto, uma paixão, como dizias, e bem, porque acredito mesmo que é por via deste pilar que eu dizia, e há bocadinho falávamos que ele alimenta a diversificação, que alimenta a internacionalização. Acredito mesmo que é por aqui que nós podemos fazer melhor e fazer com que a Delta chegue ao top 10, é por via da inovação. Portanto, tem que continuar a alimentar com muita responsabilidade esse pilar, que acho que conseguimos criar uma cultura muito boa na Delta, porque a inovação não é uma coisa feita por um gabinete de inovação. De facto, temos uma cultura em que as pessoas participam realmente naquilo que é a inovação, e isso é uma vantagem muito grande, porque temos as pessoas todas a pensar o que é amanhã e o que é que vamos fazer diferente da manhã, permite-nos também trabalhar muito esta capacidade de adaptação. Isso é uma vantagem muito, muito, muito grande para uma empresa que atua em 2025, é esta capacidade de nos adaptarmos, de ser rápido e ter toda a gente a poder participar neste processo. A inovação é absolutamente crucial e é o que nos falta, se calhar como país também, para nos diferenciarmos, porque nós temos a obrigação de nos diferenciarmos e criarmos valor. E eu acredito que é por via da inovação realmente que nós somos capazes, e isso tem-se comprovado. De facto, temos colocado cada vez mais a inovação como um atributo da marca Delta. De todos os estudos que vamos fazendo e monitorização, vamos vendo muito isso, que a inovação cada vez mais aparece como um atributo positivo e reforçado da marca. Isso é muito bom sinal, porque é isso que nós queremos que aconteça. Mas é engraçado, e das vezes que falámos, tu referiste sempre a esse tema, e o orgulho que tens no Mind e no vosso modelo de inovação da Delta, e da forma como toda a organização, de alguma forma, está capacitada nesse sentido. Ou seja, toda a organização percebe isto, e não é só o CEO que acha que a inovação é importante, que é obviamente muito importante, mas a empresa vive isso. Como é que tu consegues que a empresa viva isso e que todos contribuam para essa inovação? É simples, o próprio programa Mind acaba por alimentar muito isso, porque tem muita gente a participar, todos os anos diferente. Normalmente vêm os mais novos que entraram há menos tempo, são os que vão participando. Este ano, também no modelo de inovação, nós vamos inovando. Nós este ano estamos a fazer um modelo completamente novo. Portanto, este modelo que já era disruptivo do Mind, de juntar pessoas de áreas diferentes a terem ideias e a participar, este ano fomos, em parceria com a nova SBE, a fazer o Mind na nova SBE, misturando colaboradores da Delta com alunos da escola. Portanto, é um modelo absolutamente inovador. Não sei se vai correr bem ou mal, estamos ongoing, mas acredito que só o facto de estarmos também já a fazer diferente, é mais um processo de crescimento, de aprendizagem, sem ter receio daquilo que possa acontecer. É um bocadinho por aqui e traz uma dinâmica muito boa ter, acho eu, alunos da escola, mentes mais novas, mais, enfim, abertas, mais fora da caixa, menos focados como nós estamos naquilo que é os nossos temas do dia-a-dia.
trazer-nos ideias novas e pensar também os nossos problemas connosco. Vai ser uma vantagem muito grande. Portanto, é esta inovação também no formato na forma como inovamos, queremos ser inovadores. Rui, sendo um gestor, achei muito interessante no livro destacar os temas da confiança, por um lado, e da reputação, da forma como isso impacta também na comunicação da Delta, e vemos isso na forma como chegam ao mercado na comunicação. Que conselhos é que podes dar a quem nos ouve, a outros gestores, para que não olhem só o Excel, mas também considerem estes temas da confiança e da reputação na comunicação? Que conselho podes dar? Olha, eu penso que a palavra que acaba por sumarizar isso tudo é consistência. Aquilo que eu acredito que gera reputação e que gera confiança nas relações é sermos consistentes, não é? Se nós formos consistentes ao longo do tempo, vamos ganhando confiança, e a confiança ajuda também numa boa reputação. Acredito que hoje é essencial, nós temos que confiar mesmo no mundo dos negócios uns com os outros, porque se o negócio, e também falo isso logo no primeiro capítulo, se o negócio não é bom para as duas partes, ele também só vai acontecer uma vez, porque a próxima vez quem está a comprar ou quem está a vender, que ficou prejudicado naturalmente, se não confia, vai à procura de alternativas. Eu acho que é muito por aqui, tem que haver confiança para depois, como consequência, ter uma boa reputação, e uma boa reputação também gera mais confiança. Portanto, é um loop que é muito positivo. Agora, é um loop que obriga a consistência durante anos, e se calhar perde-se em segundos, se não tivermos de facto, enfim, a coluna vertebral muito direita e percebermos bem como é que as coisas fazem. Portanto, é tricky, não é? Este tema é um tema desafiante, é difícil, eu reconheço que não é fácil, mas é consistência. Eu acho que a palavra certa é esta, e aquilo que levou a que o meu avô fosse uma pessoa com uma reputação, um empresário, que não era uma coisa de todo óbvia que um empresário possa ter uma reputação tão boa como ele tinha. Eu acho que a palavra-chave ele foi sempre muito consistente nas suas relações. Sim, tinha os outros atributos todos, mas aquilo que depois no fim do dia sumarizava tudo era uma consistência muito grande, de forma contínua ao longo do tempo. E isso traz naturalmente uma boa reputação. Bom conselho. Outro tema, falas no livro, a certa altura tu citas uma frase do teu avô que diz que entende que o empreendedorismo é o caminho do futuro. Acreditas nisso? Ou seja, e como é que podem os empreendedores fazer mais e mais diferença num país como este? Nós na UI acreditamos muito que o empreendedorismo deve ser a base de crescimento de um país, e deve ser aqui que temos valor. Como é que tu olhas para esse tema? Está tudo ligado àquilo que falámos até agora, no fim do dia, a inovação, a ambição, enfim, tudo isso é empreendedorismo, é tentarmos correr os riscos, enfim, não vai correr sempre bem. Sim. Empreendedorismo é isso mesmo, enfim, nós investimos em startups hoje em dia também, e portanto percebo, é muito bom ter o lado do empreendedor e as dificuldades de quem está a montar uma empresa do zero, que tem que fazer tudo, não é? Porque não tem Sim. pessoas para a logística, não tem pessoas para a marketing, tem que fazer tudo. Quando se começa do zero é tudo. E isso é empreendedorismo, é correr o risco, e é ter que arregaçar as mangas e ir para o terreno e fazer as coisas acontecer, e é pensar diferente e perceber que pode correr mal, mas é extremamente importante, porque se não fizermos isso não estamos a acrescentar valor e a fazer o país Notas uma crescer. mudança de mentalidade no país sobre o empreendedorismo? Eu acredito que sim, muito. Tem mudado muito. Nestes últimos 20 anos que eu estou na Delta, tenho visto uma mudança de facto muito, muito, muito grande. Acredito que hoje há mais ambição, há mais percepção também na forma como se lida com colaboradores, que é uma pergunta típica, não? Os colaboradores, pois, antigamente eram carne de canhão. Eu acho que hoje já mudou, não é? Eu acho que felizmente já a maioria dos empresários percebe o essencial que é ter os colaboradores satisfeitos, focados, alinhados com aquilo que é as suas expectativas, mas sobretudo a provocar bem-estar no todo. Hoje é essencial, porque eu seguramente tenho colaboradores muito mais produtivos se eles estiverem alinhados e se eles estiverem motivados e com sentido de propósito naquilo que estão a fazer. Estão-me a representar muito melhor, quer dizer, não consigo ir a todos os clientes, portanto tenho que ter vendedores espalhados pelo país todo, e naturalmente que se eles estiverem alinhados com o propósito da empresa e sentirem que estão a acrescentar algo que para ele e para a empresa também,
vão desempenhar muito melhor a sua função. E acho que hoje o empresário português já percebe muito mais. Mas, por um lado, a cultura mudou, como dizes, e a própria ambição vai melhorando. Por outros, pergunto se, com tantos custos de contexto, o país trata realmente bem os empreendedores. Sentes que os acolhe, que podemos ser a tal startup nation de que tantas vezes os políticos falam? Creio que ainda estamos em evolução nesse caminho, não é? Não estamos ainda lá. De facto, eu diria, há 20 anos atrás a diferença é muito grande. Primeiro, hoje já, de facto, há mais propensão para o risco, há mais empreendedorismo. Acolhemos empreendedores também de outros países, que eu acho que é muito positivo. Quer dizer, por exemplo, das startups que nós temos 4, 2 não são de portugueses. Portanto, um é um belga e o outro são alemães. E isto também diz que há um contexto, se calhar, aqui em Portugal, aberto a receber empreendedores também de outro país e com o qual nós podem criar aqui uma dinâmica muito positiva. Acho que tem vindo a mudar. Acho que não estamos lá, acho que não há de facto ainda muito essa cultura, mas aquilo que acredito é que estamos a fazer o caminho para ser melhor. Se cá temos é que acelerar um bocadinho esse caminho e fazer esta gestão da mudança mais depressa e ter uma cultura, não só cultura, mas o contexto, porque o contexto de facto, eu percebo a pergunta, é o contexto no todo e os custos do Parece contexto. dificultar e criar obstáculos sucessivamente, não é? Sim, era importante que houvesse um contexto mais favorável. Isso seria o que é desburocratizar mais o Estado? Sempre, eu acho que o tema é sempre esse, é facilitar a vida a quem quer criar novas empresas, de mais valor, mais postos de trabalho. Tem que se facilitar a vida a quem vem para criar valor. Deixa-me só tocar também no tema do lucro, porque falas nele no livro e achei bastante interessante a forma como o abordas. Em Portugal parece que aos olhos de alguns ainda é pecado ter lucro? Ainda me surpreende muito e quando ouço falar, as empresas têm lucro. Pronto, eu percebo a forma como se olha a essas coisas, até sou capaz de entender. Agora, o grande ponto é não há empresas no médio e longo prazo sem lucros. Uma empresa que não tenha lucros vai fechar as portas e vai lançar para o desemprego as pessoas que trabalham lá. Portanto, isto é, sumarizando o tema da aversão ao lucro, é isto que nós nos devemos focar. Portanto, o lucro é a única forma das empresas terem dinheiro para reinvestir, para criar mais valor, para criar mais postos de trabalho e para distribuir mais. É a única forma, é tendo lucros. Portanto, se não tiverem lucros, não vão ter dinheiro para reinvestir, para criar mais e para fazer mais e para serem inovadoras, porque é desse dinheiro que sobra que se reinveste, normalmente. Há muitas vezes esta ideia que o lucro é uma coisa que é para distribuir e, portanto, imediatamente é um benefício para o acionista. Não é verdade. Depois depende se o acionista se quer distribuir o lucro ou não quer distribuir o lucro. Agora, o lucro é essencial na sustentabilidade das empresas. Portanto, a mim faz muita impressão quando ouço falar mal das empresas que têm lucro. Eu acho que é algo que culturalmente nós temos que melhorar, mas também explicar um bocadinho às pessoas, de facto, que sem lucro não há sustentabilidade no longo prazo das empresas. Mas eu acho que hoje também já ouço menos esse tema, mas ainda me faz muita impressão quando o ouço. Sem dúvida. Um outro tema que falas no teu livro é o tema das empresas familiares e a empresa de família, de alguma forma, como é que elas são importantes para o desenvolvimento de um país e tem tudo a ver com aquilo que acabaste de referir, da riqueza que é criada, do valor que é criado à sociedade. E vocês fizeram uma transição de alguma forma, obviamente é uma empresa familiar, mas com uma gestão cada vez mais profissional. Alguns conselhos de governance que tu dês a quem está a passar por este processo? Eu no livro falo mais a empresa-família do que propriamente nos temas da empresa familiar. E empresa-família no sentido que eu acho que são coisas diferentes. A forma como eu abordo isso é criar uma cultura em que somos de facto uma família. E uma família não quer dizer que é tudo perfeito, nos damos todos bem, que é tudo lindo, maravilhoso. Não é isso. Uma família briga-se, discute-se, não se está de acordo, chora-se, enfim, isso que é uma família que nós temos e, portanto, sabemos que amor e ódio são duas coisas que estão sempre muito ligadas. Muito próximas. E a empresa família é muito isto, não é? Portanto, é onde há, de facto, mas depois a família é onde há a nossa zona de conforto, onde procuramos estar bem, e é esse o grande ponto que eu abordo no livro, que é a ideia da empresa-família, onde todos nos sentimos protegidos dentro da empresa. Mas, de facto, do ponto de vista de governance, é muito importante que exista um governance quando a empresa ganha uma determinada dimensão e quando a primeira geração começa a deixar de estar presente, ou eventualmente, hipoteticamente, possa acontecer. Ninguém é, de facto, eterno, e se alguém merecia ser eterno era o meu avô, e não foi. Portanto, ninguém vai ser eterno.
não há como, nessa fase de transição, criar um modelo de governance que permita perpetuar e crie um conjunto de regras para perpetuar. Portanto, o único conselho que posso dar é, sobretudo a quem tem uma empresa e está na primeira geração, é quem está na primeira geração que tem a obrigação de desenhar os processos, porque é com a primeira geração que deve ser feito. Eu tive essa sorte do meu avô decidir, desenhar e criar com ele presente o que é o modelo de governance para a empresa. Porque tenho a clara noção, não que nós nos fôssemos desentender, mas é muito mais fácil quando o fundador, para quem eu respeito, o fundador é o patrão, não é? E isso faz muita diferença. Eu não sou o patrão. Nenhum de nós hoje é o patrão. E é diferente, de facto. Por muito que as pessoas depois olhem, o patrão, não sou o patrão. Eu sou o CEO, portanto sou pago para fazer o meu trabalho, que sou acionista também, mas tenho muito mais acionistas hoje. E isto muda muito a forma como as empresas familiares têm que ser geridas e olhar para este tema do governance. É que o primeiro e o fundador é o patrão da empresa. E aí é inquestionável, o patrão manda. A partir daí já não é assim. E, portanto, é muito importante que haja um modelo de governance que permita perpetuar a empresa no futuro. Portanto, o único conselho, e a pergunta era essa, o conselho que eu dou é: pensem num modelo de governance, de facto, que se adapte à família e à empresa, mas que permita perpetuar a empresa e garantir a sustentabilidade no longo prazo. Temos de pensar também no país, que vai a eleições em maio, portanto está quase. E uma última pergunta é sobre esse tema. Que mensagem é que gostarias de deixar ao próximo governo? Que alerta? Que pedido? É sempre difícil essa pergunta, mas... Bom, então o que é que esperas? Quer dizer, o que é que esperas do próximo governo? O que espero já não... Já não esperas? Não sei. Aquilo que é importante é que ponham as pessoas primeiro e o bem-estar do país em primeiro lugar, e eu acho que era muito importante para todos, não só para quem for governar, mas para todos os que têm responsabilidade hoje em dia, porque nós, de facto, precisamos de muita estabilidade, precisamos de um caminho muito claro e precisamos, que há bocadinho falávamos, de muita simplificação para que seja tudo mais simples, mais perceptível e mais intuitivo para toda a gente, para podermos criar mais riqueza. Estamos, de facto, num momento em que o nosso país tem tudo. Eu não sei, sinceramente, que tipo de oportunidades é que nos faltam neste contexto atual internacional em que vivemos para que as coisas nos possam correr bem. Portanto, a única coisa que precisamos é que quem é responsável assume essa responsabilidade e perceba que, em primeiro lugar, não está sozinho. Nós todos estamos cá e temos que desempenhar o nosso papel, mas basicamente precisamos é que nos dê a linha condutora e depois não nos complica a vida. Já agora inspirados por um café, não é? Sim, sempre, para dar energia. Dá energia. Rui Miguel, muito obrigada por esta entrevista e por teres vindo à UI. Rui Miguel, muito obrigado pela presença. Obrigado. Foi um prazer enorme termos connosco. E já sabe, voltamos rapidamente com novos convidados. E os episódios podem ser vistos no Spotify, também no YouTube, no site da UI. Ficam disponíveis para que vejam e revejam. Uma boa semana.